Ok? Então, assim, era óbvio o que a gente precisava de ter feito. Um movimento sindical e o diabo que fosse para incluir o CTVA na contribuição. Ok? Porque era aquela história de deixar estourar lá na frente. Deixar estourar lá na frente. E, de fato, não se houve contribuição sobre o CTVA. Não houve contribuição. Por isso, ele não entra no cálculo. Como é que nós vamos cobrar isso da Caixa? E tem que cobrar da Caixa porque a decisão foi dela. Agora, de fato, não houve contribuição sobre isso. Entendeu? Agora, a FONSEF não vai fazer essa cobrança, esquece, não vai. Quem tem que fazer essa cobrança, se alguém tiver, são os participantes e as entidades de participantes, no meu ponto de vista. Ok? Então, assim, e vou te falar de novo, Marciano, a gente já conversou sobre isso. Tá? O déficit do REG Replan Saudado, ele começa a aparecer em 2012. E ele não é consequência de regras mal trabalhadas ou mal resolvidas no momento do saldamento, porque no momento do saldamento ele estava zerado. Tá? Ele estava zerado e rendeu, inclusive, mais do que o atuarial do plano durante muito tempo. Vocês, no Regler Plan Saudado, têm um artigo, artigo 115, que é o sonho de consumo de qualquer participante de previdência complementar. A gente precisa de esperar ter reserva especial para distribuir superávit. O Reg Replan Saudado distribui o resultado antes de criar reserva especial. Ok? Eu sempre falo que o Reg Replan Saudado é um dos melhores planos de previdência que eu conheço, e por ele ser bom, ele é um plano que custa caro. Ele precisa de muita rentabilidade, né? O FAB, né? Que é o Fundo de Acumulação de Benefício, exige rentabilidade para ele ser constituído, tá? Exige rentabilidade, porque ele é um benefício adicional. Nos outros planos que não tem FAB, quanto mais você fica na fundação, mais lucro você dá para ela. No caso da FONSEF, quanto mais você fica na fundação, mais você aumenta o passivo da entidade. Tem gente com a brilhante ideia, assim, né? Pode ser que vamos acabar com o FAB. Porque o FAB ele visa compensar algumas perdas, até onde eu sei, inclusive de CTVA. Que quem entra e vai acumulando acaba saindo com um benefício bem interessante. Ok? Agora, ok, acabar com o FAB, você vai reduzir bruscamente o passivo desse plano. Mas quem recebe CTVA mesmo não é a patrocinadora. É reduzir o déficit em cima dos benefícios dos participantes. Entendeu? Então, e assim, eu queria. A Soraya me fez uma pergunta e eu queria responder para ela, que é o seguinte: quando a resolução 30 der o stop, desculpa, der o stop nesse equacionamento e falar, gente, refaçam as contas e ver o que vocês conseguem conversar, é necessário que as entidades sindicais, associativas e as próprias entidades de previdência batam na porta das patrocinadoras, porque muitos destes déficits têm a ver com a patrocinadora. Ok? Então, está na hora de acertar, mas não é fazer esse acerto, você paga tudo, não. Vai ter que ser outra negociação. Vai ser outra negociação. Tipo aqui, olha, meu amigo, eu tenho um passivo de 13 bi aqui de dinheiro que você empurrou para a gente. Vamos pagar, vamos acertar aqui alguma coisa para aliviar o déficit. Agora, o problema é que você vai bater lá no planejamento. Tudo que eles não querem, tudo que eles não querem é que os patrocinadores paguem
parte desse déficit sozinhos. E a gente, assim, nós da ANAPAR estamos com a briga com o DEST e com a Previc por conta disso. Porque FUNCEF e Petros não saem deste atoleiro se a gente não chamar as duas patrocinadoras para conversar. Só para te dar um exemplo, o plano da Petros, a última vez que o plano de custeio dele foi equalizado foi em 1991. O que significa? Você vai aumentando o passivo, vai para PCC, e a contribuição continua pequenininha. Isso para em pé? Não vai parar em pé. Então, assim, a oportunidade que será dada é para as pessoas sentarem numa negociação e acertarem essas encrencas. Ok? Mas é acertar a partir de alguma realidade fática. Por exemplo, olha, você passou para cá só imóvel micado para pagar minha dívida. Você fez isso mesmo? Então, pelo amor de Deus, vamos acertar isso agora. Ok? Você tem um monte de ação judicial que você deu causa e está empurrando para mim. Vamos acertar isso agora. Agora, isso vai ser um esforço de negociação e de pressão política inimaginável. Mas a ideia não é fazer isso via Resolução 30. É fazer isso, a Resolução 30 vai apontar para isso. E os agentes participantes e patrocinadores vão ter que buscar isso. Eu sei que o povo da Petros, da FUP, já está se organizando para isso. Bastante, já tem até os números, planilha, tudo bonitinho. Ô, Cláudia, só uma dúvida. Você falou do Fábio, e eu já entendi o que você falou. A nossa barganha terá que ser grande, né? Só uma dúvida: o Fábio foi criado sem custeio, tá? E foi dado como vantagem para você saldar. Qual custeio que seria necessário para ele, Soraya? Tá, eles criaram um fundo virtual que agrega, que adiciona ao soldado, que foi quitado quando eu calculei o valor do meu soldado, quanto eu ia receber, ele ficou aqui fechado, foi atualizado a 10,79, foi atualizado, e eles criaram o FAB e adicionaram isso ao meu valor. Só que eu não tenho custeio para isso aqui, e foi dado como vantagem para equacionar, para saldar. Eu falo que eu fui instrutora disso. Deixa eu te falar uma coisa, Soraya. Quando eu faço o cálculo de custo de um plano, eu digo o seguinte: quantas pessoas vão se aposentar? Elas vão se aposentar quando elas se tornarem elegíveis. Ok? Com 48 anos, mulheres, 53 homens. Ok? Então, o que eu estou prevendo no meu cálculo? A partir de 53 anos e 48, eu vou estar pagando benefício. Ponto. Mas eles não reduziram da reserva matemática? Não, mas não precisa de benefício. Soraya, não tem que reduzir. Não, quem falou que não tem FUND, não tem custeio, é o presidente da FUNCEF. Ele deve precisar de fazer um curso de atuária, me desculpa. Ele deve precisar de fazer um curso de atuária. Porque, veja bem, eu calculo o valor presente do meu benefício futuro a partir das regras do plano. Eu não crio isso do nada. Ok? Eu vou te dizer o seguinte: a massa vai se aposentar aos 48 e aos 53. Beleza. O que acontece em planos que não tem o FAB? Tá? Eu estou prevendo que as pessoas vão se aposentar com 48 mulheres e 53 homens. Se as pessoas não se aposentam naquela data, tá? E continuam contribuindo para o plano, eu vou ter um ganho atuarial. Por quê? Elas vão ficar mais tempo pagando e menos tempo recebendo. Mas o meu Mas em termos de saudade, eu estava congelada. Eu não contribuía mais. Eu sei, querida, mas eu estou falando em planos normais. Então, vamos falar do plano saudado, tá? Normalmente,
o pessoal do plano saudado que está na ativa, eles têm uma data para sair. Eles vão sair com 48,50. Tá? No plano meu, quanto mais tempo a pessoa fica, não é que ela gera prejuízo, ela dá lucro para o plano. Porque eu falei com você, olha, eu vou começar a te pagar com 48 anos, a pessoa está lá dentro até os 50. Economia para o plano. Mas o cálculo Está atuarial... gerando um déficit de 900 milhões ano. Soraya, deixa eu concluir, não gera déficit nenhum, Soraya. Olha, presta atenção na lógica da coisa. Se eu fiz o meu cálculo considerando que as pessoas vão sair com 48 anos, toda a provisão matemática está considerando isso. Eu vou começar a pagar benefício com 48 anos. Eu vou pagar. Se eu não saio, aqui na Forluz, se eu não saio, eu começo a dar lucro para o plano. Por quê? A Forluz calculou que 48 anos ela tinha que me pagar. Ela não está me pagando, ela está tendo economia. Eu estou lá dentro do plano para nada, porque não vai aumentar meu benefício, não vai ter nada. Eu só Uma estou dúvida, dando... quando eu saldo, eu não congelei a minha reserva matemática? Não! Reserva não é... Ô, Soraya, a reserva matemática ela é recalculada todo ano. Não tem congelamento. A reserva matemática, se você pegar a sua reserva hoje e pegar daqui a 2 anos, ela é completamente diferente. Ela Ela é não é a zero e mesma. é zero. Ela zerou com o saudado. Não zera, querida. A Mas o meu reserva... extrato está zerado. Deixa eu te falar uma coisa. Reserva matemática não é dinheiro, é compromisso. E Eu o sei, mas ela compromisso... zerou. Eu aumento, eu agrego, eu adiciono o FAB e eu não gerei. Eu ainda estava trabalhando. Eu estava trabalhando, contribuindo. Deixa eu O explicar FAB isso. é a diferença Espera entre... aí, eu conheço o Fábio, conheço bem o Fábio. Deixa eu terminar minha explicação para as pessoas Tá. entenderem o que eu estou dizendo. Olha aqui, se eu calculei que com 48 anos eu vou me aposentar, a minha reserva matemática está pronta para eu começar a pagar benefício aos 48 anos de idade, de todas as mulheres. Ok? Então, assim, eu já calculei a minha reserva dizendo, aos 48 anos eu vou te dar um benefício. Beleza? O que a FUNCEF faz? Em vez dela botar o benefício seu para você, que já estava combinado e contratado que ela ia te dar, ela coloca essa reserva num fundo que vai continuar sendo rentabilizado e em determinado momento, entendeu? Não é uma reserva virtual, ela já está calculada. Ela já está calculada. E ela está calculada exatamente por conta disso, porque a Fundação disse, se você sair aos 48 anos, você já tem esse dinheiro todo mês. Só que eu não vou sair. Falei, ok, então eu vou ficar com esse dinheiro, que se não tivesse o FAB, seria um ganho para a Fundação, seria um ganho atuarial para a Fundação, e eu vou transformar esse ganho da Fundação para ganho com o participante. Não tem nenhum problema de não ter financiamento. Tá? Ele está no custo do plano quando ele foi saldado lá atrás. É simplesmente você fazer o seguinte raciocínio. Eu tenho direito a 48 anos. O cálculo foi feito como se aos 48 anos eu tivesse direito. Ponto. Simples assim. O que eu, às vezes, questiono é o FAB ser entendido como um fundo administrativo, e aí a contabilidade não tem a ver com déficit ou não, dele reduzir o passivo. Mas isso é uma discussão que a gente tem que fazer com os atuários, entendeu? Agora, do ponto de vista de custeio, não tem problema. O cálculo do plano já foi considerado assim. Só que, em vez de eu dar ganho para a fundação, se você não sair, eu dou ganho para você. Você acumula benefício. Entendeu? E eu assim, acho que a gente precisa de conversar muito sobre isso, inclusive com os atuários, que eu não sou atuária, mas tirar o FAB como se ele fosse um problema do plano é bom,
para a FUNCEF. Enquanto empresa, não é bom para os participantes. É só isso. E essa negociação que eu espero que a gente tenha, viu, Marciano, tem que entrar tudo isso que você falou. Os contratos micado, os passivos, a passivo contingencial e outras coisas mais. Agora, eu volto a insistir, o plano de vocês não tem déficit por conta da origem dele. O déficit dele foi depois. Né? Pelo menos tudo que eu já vi me leva a acreditar nisso. Entendeu? O que não quer dizer que a gente não possa cobrar da patrocinadora, e deve, no meu ponto de vista, principalmente o passivo contingencial. Esse tem que cobrar mesmo. Isso está na mesa de negociação. Não está, mas deveria estar. Tá? Me permita me dar mais só um dado, valor. Em 2009 e 2010, o déficit da FUNCEF estava em 2.234 bilhões de reais. Com a supervalorização da Vale em 4 bi, saiu de 5 para 9, cobriu tudo isso e ainda deu um superávit. Em 2012, nós entramos no ano de 2012 com superávit. Aí 12, 13, 14, foi tudo déficit. Por quê? Porque começou-se a trazer o valor de mercado, o valor contábil da Vale, para um valor de mercado acrescido de em torno de 20%, que é o que o mercado trabalha. Aí esses valores começaram a aparecer. Então, 12, 13, 14, deram 10, que foi o primeiro equacionamento em 2015. Correto? Aí 2015 um outro, 2016 outro, e assim por diante. Então, alguns valores, como você está dizendo, é óbvio que tem que sentar todo mundo e botar esses números numa planilha, discutir sem animosidade, sem questão partidária, porque não vai chegar a lugar nenhum. Nós precisamos resolver o problema financeiro dos fundos. E não me interessa quem foi que fez isso, A, B ou C. Se deixou de entrar no caixa da FUNCEF, que era devido, nós vamos cobrar de quem deixou de aportar. É isso que eu penso e é assim que eu quero trabalhar. Obrigado. O que você falou aí corrobora o que eu disse. A maior parte dos déficits que a gente tem é contábil. Porque se eu mudo a precificação da Vale, vocês tinham 25% da carteira de ações de vocês é Vale do Rio Doce. Se eu mudo a precificação da Vale, eu vou mudar o resultado do plano. Por óbvio. Não é que não deveria fazer, poderia ter feito. Agora, você tem que fazer esse ajuste de uma forma mais, digamos assim, mais gradual para não empurrar o déficit nas costas do participante. Uhum. Você pode reduzir a taxa de juros? Deve, mas não é uma pancada de 1%. Gente, 1%, 1% de redução de taxa de... Espera aí, Marcelo. 1% de taxa de juros, tá? Significa aumento de 25% da reserva matemática. Não tem rentabilidade que dê conta disso. Não tem rentabilidade que dê conta disso. Vamos lá. A Previc editou uma resolução dizendo que deveria ser feita a partir de 2014 uma redução das taxas em 0,25. 14, 15, 16 e 17, 0,25 ao mês, ao ano, deu esse 1% que foi feito em 2017. Eu concordo que deveria ter sido feito gradativamente. E a resolução da Previc estabelecia esta forma. Por quê? Porque o preço, o spread cobrado ou pago pelo título federal estava em 4%, com a tendência a partir de 2018 de cair para 3,7%. Portanto, mesmo que eu aplicasse, como se aplicou muito, a nossa renda fixa em título federal, título público, não bateria a meta, correto? Estou lhe dando um exemplo. Por isso que a gente puxou grande parte para o mercado de capitais, ou renda variável, para poder dar um plus nessa rentabilidade, para que ele compensasse a falta de rentabilidade na renda fixa, que, por sua vez, é bem mais seguro, ou seja,
Para quem é Marcelo, gestor, me desculpa, mas a FUNCEF fez exatamente o contrário. Ela baixou a taxa de juros e começou a comprar título público com taxa mais barata. Se você olhar o investimento, a planilha que eu mostrei para vocês, vocês vão ver o movimento contrário. E não foi a Previc que fez isso. Previc não baixa resolução. Quem baixa resolução é o CNPC. Ok? ok, foi pelo PC, ok. E essa resolução ela foi revogada. Ela começou com essa escadinha e foi revogada logo depois. Eu sei porque eu estava lá, e o que virou a resolução 30, em 2015, era outra coisa. Tá? E eu vou lhe dizer mais. A Forluz, não é só a Forluz, eu posso dizer umas 4 ou 5. Nós não baixamos a escadinha de ponto 0,25. Porque essa resolução da escadinha de ponto 25, em 2015, ela já não existia mais. Ela foi mudada pelos túneis, tá? Que depois foi estabelecida. Eu acho que era a resolução, eu não sei se era 15 de 2015, depois eu passo para você direitinho. Certo. Ela era a 30, tá? Mas já tinha os túneis, já tinha os ajustes de precificação, já tinha o que a 30 tem. Certo. Então, assim, o que eu estou dizendo é, não era necessário essa redução do ponto de vista da legislação. Se era necessária a redução do ponto de vista do portfólio que a FUNCEF tinha, os estudos têm que definir isso. E esses estudos, se vocês quiserem, o artigo 37, inciso 4º da Resolução 30, não deixa a menor dúvida. Os estudos técnicos destinados a demonstrar a adequação das hipóteses deverão ser disponibilizados quando requisitados aos participantes, aos assistidos, aos patrocinadores, aos instituidores e à Previc. Então, se vocês quiserem os estudos que disseram, olha, a taxa tem que ser essa, de 2016, 17, 18, 19, 20, 21, é só usar o artigo e pedir. Pode ser, inclusive, Marciano, que o estudo de aderência da premissa da taxa de juros diga, olha, vai ter que baixar mesmo. Eu só te digo que eu acho pouco provável, porque se a Forluz, que é um ácaro, porque a gente está na ponta do sistema, consegue manter taxa de 5,5 até hoje, a FUNCEF, com o poder que tem, não conseguiria? E o movimento que foi feito, eu estou sendo muito transparente com vocês, que é bem da minha natureza, o movimento que a gente vê nos balanços da FUNCEF é ao contrário. Você reduz a taxa de juros e começa a aplicar em título público e tirando da renda variável. Ok? Agora, para você comprar título público que estava caindo naquele momento, você tem que baixar a taxa de juros, porque você não pode comprar título público abaixo da sua taxa de juros. Você está incorporando um déficit futuro. Entendeu? Então, assim, essa discussão, Marcelo, é que a gente tem que sentar quando a gente der o break nessas ai, meu Deus, nesses equacionamentos e botar tudo isso na mesa. Qual é mesmo a taxa de juros que a FUNCEF, que o REG Replan Saudade e não soldado suporta? Qual que é? Vamos Claudinho, fazer isso. eu estou fazendo planilhas e mais planilhas exatamente para demonstrar isso, ou seja, qual é uma taxa de juros do meta atuarial que seja compatível com a realidade de mercado, não só de hoje, mas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, para a gente ir fazendo esses ajustes gradativos para não haver esses impactos. Cada 1% na taxa de juros que você reduz, ele impacta em 13,07 no passivo. Se eu fizer 0,25, 0,25, se for o caso de fazer 1%, se eu fizer, o impacto é muito menor. E desde que eu tenha ativos que comportem isso, ou seja, a rentabilidade do ativo tem que compensar esse acréscimo de passivo. Senão, eu estou criando déficit, literalmente. Agora, existe Sim. outra coisa que é importante a gente conversar, e eu estou disposto a conversar sobre isso. Deixa eu só te fazer uma observação, tá?
A resolução 30, ela diz exatamente como é que você tem que fazer esses estudos. Está lá no capítulo 3º, diz exatamente, porque assim, é isso, você tem que evoluir o seu dinheiro, ter uma taxa de reinvestimento futuro e ver que taxa você aguenta. Tá? E isso não é aleatório. Isso tem que ser feito a partir do que está aqui na instrução. Na época que Ok? eu estava na contabilidade da FUNCEF, a gente tinha um gráfico que mostrava o seguinte: o déficit, né, que está lá, o equacionamento era corrigido a INPC mais 4,5. E o ativo não conseguia produzir isto. Então, o déficit ele era originado da insuficiência de resultado do ativo, mas ele era representado lá no passivo. Veja, eu estou falando uma coisa que é meio antagônica, né? Ou seja, se a gente tinha, e você mostrou na planilha, vários anos em que o ativo não produzia o resultado mínimo, se ele não produzir o resultado mínimo para 4,5, mais complicado seria para 5,5 ou 6. Eu estou Não, dizendo isso Marcelo, aqui para a desculpa. discussão, eu não estou dizendo que essa é uma verdade, eu estou dizendo que eu olhava os números e eles me apontavam isso. Eu não estou dizendo que é a verdade, a pura verdade, não. O que Eu eu digo é quero que o dizer passivo é, ele cresce, ele produz déficit e o ativo também produz déficit. é óbvio. Eu só É quero uma deixar uma soma desses coisa. dois. O que eu tenho que deixar para você é o seguinte: quem faz esse cálculo de evolução do dinheiro, do ativo, é a área financeira, a partir da política de investimento. Ok? Correto, correto. E uma coisa que é muito curiosa é o seguinte: o plano da Forluz, nosso plano de previdência, ele deu déficit em 2000, lembrando aqui, 13, 14, 15, 16 deu superávit, 17 deu superávit, 18 deu, 19, 20, 21 déficit. Ok? Agora, isso tem a ver com a conjuntura de momento que o mercado oscila. Isso não tem a ver, isso não tem a ver com a taxa que a gente sustenta de longo prazo. Porque apesar de você não bater meta esse ano ou ano passado, ou outro ano, o que você tem encarteirado, na média, te sustenta uma taxa de 5,77. No nosso caso, hoje, não. No nosso caso, é 5,77. A gente usa 5,5. Porque nós não estamos falando de... E olha, eu não bater meta esse ano, eu não bater meta o ano passado, ou o ano que vem, eu estou dando um déficitzinho, claro que dá. Agora, quando eu baixo a taxa de juros, alguma coisa que ia acontecer ao longo de 5, 6, 7 anos, não que ia, que poderia, porque eu posso um ano não bater meta e no outro bater. Né? Quando eu reduzo a taxa de juros, eu pego esse déficit que poderia acontecer, poderia, não deveria, não é certo, ao longo de 10 anos e boto tudo no colo do patrocinador e do participante imediatamente. O fato do plano não bater meta em alguns anos não tem a ver com a questão de não sustentar uma taxa de juros ao longo do tempo. Porque nós estamos falando uma coisa de curto prazo e uma visão de médio e longo. Então, assim, quando a resolução pede para a gente fazer a evolução dos ativos, e ela diz muito bem como é que tem que ser feito, e mais do que isso, quem faz é a área de investimento, porque eles é que sabem com qual taxa estão reinvestindo, tá ok? E é eles que vão dizer, olha, aqui a gente banca tanto. Manda o bom senso, viu, Marcelo, que se você banca 5,7, como é o nosso, a gente não vai lá no 5,7, a gente fala, olha, vamos começar a reduzir, vamos botar 5,5, tá? Agora com a visão de longo prazo. E eu não estou dizendo que não deveria, eu estou querendo dizer o seguinte, cadê os estudos que dizem que tem que fazer? Entendeu? Porque é isso que você falou, você
traz a valor presente um déficit que poderia acontecer ao longo do tempo, sem apelação. E aí paga-se equacionamento e o mundo acaba na cabeça das pessoas. Gente, adoro conversar com o Marcelo. Desculpa, mas assim, eu não sei se a gente está indo numa discussão muito técnica, mas é bom conversar. Claudinha, porque a gente, antes de tudo, se respeita. Nós temos Bastante. divergência de ideias, que é É, apenas um raciocínio matemático de um lado para o outro, etc, etc. Mas a gente não tem divergência pessoal. nunca, Então, a jamais. nossa conversa tem sido sempre muito produtiva. Eu lhe ouço muito, assisti várias falas suas em eventos da ABRAP, da própria ANSEP, que você já falou muito lá, na Associação dos Contadores do Fundo de Pensão, que eu fui durante 6 anos. Tá? Uhum. Agora, existe muita informação que 99% dos colegas não conhecem. E se você falar o pouco que eles conhecem, é capaz de dar um tiro na cabeça. Porque é muito dado, é muito número. E a FUNCEF está com 100 bilhões de patrimônio. Qualquer 0,1, 1% de diferença. Meu amor, é 1 bilhão. E esse 1 bilhão, Eu muitas estou vezes, é o convencida patrimônio. que a gente vai sair desse buraco que a gente se meteu e nós Tem que vamos reunir sair, muita gente, tem que reunir não tenho todo dúvida. mundo. E como eu É, lhe disse, Cláudia, eu acho que a gente está na hora de finalizar aí para você fazer. Eu estou com duas pessoas aí, Jerônimo. Vamos abrir para Jerônimo rapidinho, para ele fazer uma fala. Aí você responde essas duas. Né, pessoal? Acho que tá bom. Responde, essa pessoa faz as perguntas, você responde, e depois você faz um fechamento. Tá certo? Acho que tá bacana já, porque a gente já está indo para 4 horas de meu bate-papo. Deus do céu, desculpa, eu falo demais. Jerônimo, é com você. Ativa seu som, Jerônimo, por favor. Agora sim, já estou lhe ouvindo. não ligou o som do Jerônimo. Jerônimo, ativa aí que não ligou, não. Jerônimo, cadê você? Estou lhe vendo aqui, ó. Perto onde tem o som aí. Então, pronto. Então, enquanto o Jerônimo tá arrumando aqui, vamos ver se essa pessoa que está sem nome, tá iPhone. Se apresente aí, por favor. Tá com a Alô, agora mão. está me ouvindo? Oi, Jerônimo, agora estamos, sim. Vai lá. Está me ouvindo agora? Sim, alto e claro. Bom, é o seguinte, se vocês estão me ouvindo, eu não sei, porque eu não estou não tô ouvindo aqui. Mas o comentário que eu gostaria de falar é que toda essa discussão ela precisa de racionalidade, né? Como sempre venho colocando em outras intervenções que eu tenho feito aqui no grupo. Sem racionalidade, a gente não vai chegar a absolutamente nada. É só isso que eu tenho para dizer. Muito bem, Jerônimo, muito bem. Vamos agora para iPhone aí. Vê se consegue iPhone liberar o som aí. Elisa, tá me ouvindo? Ah, sim, Elisa, por favor. Você fechou de novo, Elisa, seu som. Tá me Agora ouvindo? sim. Sim. Pronto. Boa noite a todos. E, assim, Cláudia, primeiro agradecer aí, né, que conseguiu pelo menos iniciar, abrir alguma ideia para a gente ter noção de alguma coisa. O assunto é muito complexo, mas, assim, bem leigamente falando, a dúvida que eu fiquei foi, porque em todas as suas falas, você fala o que a gente empurra para frente vira uma bola de neve e uma bomba lá na frente, e a gente já está assim, lotado de bomba. E aí, assim, essa resolução 30 em a gente pagar metade de um equacionamento, eu sei que está todo mundo, claro que todo mundo, né, quer reduzir isso aí, mas não para continuar devendo e ainda em cima dessa dívida uns juros. Então, primeiro, essa resolução 30 é inevitável, não há como modificar assim alguma coisa em relação às decisões, e
se isso aí não é uma bola de neve que vai estourar lá na frente muito pior, porque os anos vão se passando e cada ano, se houver mais prejuízo, vai ser equacionado mais anos. Isso aí é uma solução que pode estourar lá na frente, ser pior ainda para a gente, entendeu? A minha preocupação é essa, porque claro que a gente quer reduzir o equacionamento em metade, mas não reduzir, a gente quer eliminar, né? É igual a dieta, você não quer perder, você quer eliminar peso. Aí é isso que eu queria saber. Só para fechar, se e não existe outra ideia, outra possibilidade de, ao invés dessa resolução, só colocar a gente para reduzir, se não existe nessa resolução alguma forma de alguma forma cobrar a quem é devido. E essa redução ser mais definitiva. É isso. Vamos começar dizendo o que manda a lei, né? Que a resolução é subordinada à lei. A lei diz o seguinte: os déficits de planos de previdência deverão ser equacionados na relação contributiva existente entre patrocinadores e participantes, sem prejuízo de ações regressivas para quem lhes deu causa. Então, o que nós estamos falando aqui? De que o déficit, você tem que descobrir a causa dele, e se a causa dele tiver comprovadamente sido alguma ação dolosa ou mesmo culposa, você tem que ir em cima de quem causou isso. Simples assim. Tá? Então, qual que é a grande dificuldade que a gente tem? Eu vou ser bastante racional aqui, como o Jerônimo pediu, ok? Embora a gente diga que os déficits do REG-REPLAN, ou da FUNCEF, todos, ou da Petros, ou da Forluz, tenham sido causados por ações dolosas ou culposas, não existe materialidade para provar isto. Ponto. Simples assim. Ok? Porque não é o discurso que vai fazer imputar a alguém 19 bilhões de déficit. Você tem que dizer, olha, nós temos 19 bilhões de déficit que veio daqui, 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 daqui. E é no momento que esse déficit causou. Eu posso dizer, olha, esse déficit estava escondido porque a patrocinadora lá atrás saldou o plano com um valor menor do que ele custava. Beleza, então prova isso tecnicamente. Prova isso tecnicamente. Outra coisa, parte desse déficit tem a ver com ações judiciais que a patrocinadora tinha que pagar e não paga. Ok, vamos provar isso tecnicamente e cobrar dela. Não é um achômetro, é racional, é técnico, é preto no branco. Tá? Tudo que a gente conseguir comprovar com dados e fatos, você consegue imputar um ou outro. Ok? Agora, veja bem, a lei é muito clara, gostando eu ou não, e olha que tem uma parte dela que eu não gosto. Você primeiro paga o déficit, depois cobra quem deu causa. Tá? Então, a resolução 30, ela não vai mudar isso, porque ela não pode mudar a lei. O que a resolução 30 vai fazer é permitir um refresco neste momento. E, gente, vamos combinar o seguinte. O déficit de vocês está contratado. Ele está contratado. Você vai pagar metade dele por um período, o que não quer dizer que você não vá pagar esse déficit. Do ponto de vista contábil, não vai fazer diferença você pagar só 50% aqui agora e pagar 150% no futuro. O déficit é rigorosamente o mesmo e está contabilizado exatamente a mesma coisa. Pode ser que esse déficit lá na frente seja maior, não esse. Pode ser que tenham outros déficits. Mas pode ser que ele seja menor. Porque você vai ter que reavaliar, no meu ponto de vista, tudo isso que eu estou falando. Taxa de juros, marcação a mercado, como é que você está marcando os títulos, como é que você está marcando o dinheiro que você tem.
ok? E aí você vê o tamanho desse déficit. Tem que sentar com a patrocinadora e cobrar. A resolução 30 não vai acabar com a cobrança do déficit, porque não é possível fazer isso à luz da legislação. Ela vai permitir, pelo menos, a suspensão mais essa nova resolução 30, que seja possível a negociação e a recálculo desses déficits. Porque eu estou convencida que muitos deles, eu não sei não, na FUNCEF, tem muitos deles que têm a ver com premissas erradas, ok? Então, se você recalcula o passivo, você pode diminuir o déficit, tá? E não só eu que estou convencida disso, não. Tem muita gente boa no mercado convencida disso. Então, assim, não é que você vai... Hã? Entendi, estou entendendo. Não é que você só vai pagar 50%, não é isso. Num período X, você vai pagar 50% até que a gente faça o para casa e rediscuta. Pode ser que a FUNCEF chegue à conclusão de que o déficit é até maior. Ou pode ser que ela chegue à conclusão de que o déficit é menor e que chame a nossa querida Caixa e falou, nega, né? Vamos botar a mão na consciência aqui, porque empurrar a ação trabalhista para os outros pagarem não é fácil, né? Então, é isso que ela vai fazer. E Deus queira, né? A gente ter uma economia que começa a dar sinais de recuperação vai ajudar absurdamente a recuperar esses planos ao longo do tempo, não é a curto prazo. Não é a curto prazo, isso eu digo para vocês, tá? No caso da FUNCEF, dá para recuperar. No meu plano, não é rentabilidade que vai resolver. A CEMIG tem que botar 2 bilhões de déficit lá e a gente está cobrando isso na justiça. E tá sei lá, esse plano vai para insolvência se a gente não resolver isso, tá? E, Jerônimo, você falou uma coisa que a mim agrada muito. Discussão de previdência complementar não é ideológica, é matemática, é atuarial. É aqui, ó, raciocínio, não é? Eu posso fazer qualquer discurso que queira. Se eu não tiver base na realidade que sustente isso que eu estou dizendo, isso não vai ter consequência no mundo real. Entendeu? Então, eu insisto muito, assim, a gente defende o participante até debaixo d'água, tá? Mas você precisa de ter bases técnicas para fazer isso, tá? Então, eu sou muito racional com previdência, mesmo porque eu estou lá no CNPC. Eu não posso criar uma resolução que não pare em pé tecnicamente, porque a conta vem nas costas dos participantes, sempre, infelizmente. Ok, dona Cláudia. Vamos ouvir só Carlos aqui, que está com a mão levantada. Aí você responde a Carlos e faz o fechamento, Cláudia. Aqui a gente está com a sala Pode esvaziando para a gente deixar, eu poder acabo com isso. terminar em bom tom, entendeu? Tá E aí, bom. para finalizar a minha participação, agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, que vieram aqui, dizer que o nosso esforço foi de trazer, que a gente pudesse trazer mais clareza a isso. Eu também não tenho conhecimento muito amplo, e a gente está procurando conhecer mais sobre esse tema que é importante. Eu acho que a gente, todos nós, né, eu me incluindo inclusive, a gente permitiu que chegasse a esse ponto por conta do nosso desconhecimento. E talvez nós temos um grupo de 300 pessoas, e teve aqui 80 participando, talvez seja isso, né? A disposição de participar é que faz com que a gente tenha mais vigilância, a gente consiga diminuir tantas manobras que puderam ter ao longo do tempo. Então, nessa linha, agradecer a você, Cláudia, mais uma vez. Eu vou passar para a casa, ele faz aqui as colocações dele, uma coisa sucinta, e você responde e faz o fechamento. A gente já de cara ele agradece imensamente. Você foi maravilhosa, enriqueceu um bocado, sabe? Tudo que você falou aqui. Tem umas coisinhas que depois eu vou conversar com você em particular, para ver se eu consigo esclarecer, mas foi tudo muito, muito bacana, muito ótimo. E a gente lhe agradece de coração, assim, por essa boa vontade, por estar com essa disponibilidade de estar trocando a experiência com a gente aí, viu? Muito obrigado. Carlos, é com você. Libere seu som. Boa Isso. noite, boa noite.
realmente a live está sendo muito boa, né? Mas assim, eu fico com uma dúvida, né? A gente diz que o déficit, o equacionamento é tudo assim matemático e a gente consegue, né? A FUNCEF conseguiu levantar que o déficit é, sei lá, de 19 bilhões ou o que quer que seja. Eu acho incrível que, se é matemático, como é que a gente não consegue separar o que é contencioso, o que é de mercado, o que é. Por que que a gente não consegue? Qual é a dificuldade que a gente tem em realmente identificar a que cabe cada parte desse déficit para a gente poder ir em cima da responsabilidade, né? Porque esse déficit não é nosso, do participante, né? Esse é o nosso lema, esse déficit não é nosso, não foi a gente que causou. Então, se tem um contencioso, vamos para cima da caixa, né? Se tem outras ações que foram feitas dentro da FUNCEF, que foram feitas erradas, independe, não quero saber quem foi o presidente, quem não foi, o que quer que seja, a gente precisa primeiro fazer esse estudo e levantar isso aí, né? E assim, diante desse cenário que a gente vive, a gente queria, na verdade, queria saber assim, o que é que se orienta a gente fazer, né? Porque isso é que a gente está precisando, realmente, uma orientação de que caminho seguir, para onde seguir, para a gente poder liquidar com esse equacionamento, né? Mais uma vez, obrigado. Ó, eu, na verdade, agradeço, porque toda vez que eu sento lá no CNPC, eu estou fazendo alguma coisa, defendendo alguma coisa que é o melhor para o participante. Para eu defender o que é melhor para o participante, eu tenho que ouvir o participante. Muita coisa que foi dita aqui, eu anotei, tá? Para eu pesquisar, porque eu fiquei com algumas dúvidas no sentido do que a gente pode avançar na CNPC. Sempre é possível alguma coisa, né? Tem os limites da lei, mas é sempre bom e eu não gosto de prometer nada. Eu só anoto, ó, olha isso aqui que talvez dê. E, Carlos, vamos colocar uma coisa aqui. O que é que a gente pode identificar como responsabilidade da Caixa? Eu digo para vocês, o contencioso que tem origem em ações de cunho trabalhista. Tá? Um CTVA, ticket de restaurante, ticket de alimentação não. Ticket de alimentação não tem origem trabalhista. É uma demanda que os participantes cobram da fundação, mas não tem origem na Caixa. Até onde eu sei, né? Salvo melhor juízo. Hora extra, função, toda ação trabalhista que impactou o benefício futuro das pessoas, dá para você cobrar da Caixa o pagamento disso. Ok? E isso, né? Existe um relatório disso dentro da FUNCEF. Né? E isso está nos balanços. Né? Toda vez que você pega um balanço, está lá, passivo contingencial. Passivo contingencial é ação judicial que vai ser incorporado no passivo do plano. Quais desses são de origem trabalhista e quais não são? O jurídico da FUNCEF sabe. Tá? Segunda coisa, o que é que foi malversação ou dolo ou qualquer coisa? O foco da Greenfield e o foco da CPI dos fundos, tá? No caso da FUNCEF, ele foi atrás dos FIPs. Ponto. Ele também fez uma outra coisa, ele foi atrás do artigo 115, que permitiu aumento real para vocês. Eu discordo, ele chamou isso de pedalada fiscal, acho um absurdo isso. Tá? Porque houve realmente um aumento do benefício de vocês saudados. Tá? Então, assim, já está separado. Agora, quanto dos FIPs foi risco de mercado ou foi dolo, você vai ter que descobrir olhando os processos decisórios. A Greenfield entendeu que tudo foi dolo,
4 bilhões de reais foi dolo. E cobrou da FUNCEF. Não, cobrou da Caixa. Caixa que paga. Mas foi o que ele cobrou. Da 4 atualizado deve dar uns 5 bi. Ok? Nem tudo isso você consegue provar que houve dolo. Tá? Se é que houve. Eu sou muito... Não gosto de ficar acusando ninguém de nada, porque, a menos que eu tenha muito prova. E quando eu falo que o povo do Postales é bandido, eu não tenho dúvida. A gente já viu o que aconteceu lá. Tá? Então, eu já te dei 2. Né? Você pode, dentro desses FIPs, você pode achar alguma coisa que não foi muito republicana, mas a maioria você não consegue provar isso. Porque se quisesse provar, a Greenfield já tinha avançado e ela não conseguiu avançar. Tá? A outra questão é o passivo contingencial. Agora, o grosso disso, tá, é risco de mercado mesmo. É risco de mercado. Até essa história da Vale do Rio Doce. Tá? Se eu marcava pelo valor de mercado e passei a marcar pelo valor das ações, a hora que a ação cai, eu trouxe para dentro essa instabilidade, mas foi a opção que a FUNCEF fez. Tá? E aí, é duro o que eu vou dizer, mas se nós não criamos esse déficit, e se ele é de risco de mercado, a Caixa também não. Né? Então, assim, esse racional seu e do Jerônimo é muito importante. Separa um do outro, né? E deste déficit tem um componente de passivo aí, que é a tal da redução da taxa de juros, que tem que rever se é isso mesmo que tinha que ter sido feito. Tá? Então, nós estamos falando de 3 coisas a pesquisar. Na minha, até agora, pode ter mais, eu não conheço a FUNCEF, nem o histórico que o Marcelo colocou aqui. É o contencioso, o jurídico, taxa de juros e eventuais dolos da Greenfield. E até hoje não se consegue materialidade para acionar. A Caixa está sendo acionada, mas ela vai questionar isso até a 5ª geração. O resto é risco de mercado. O resto é risco de mercado. E não tem como a gente dizer que a culpa é da FUNCEF, desculpa, da Caixa, porque risco de mercado não é culpa nenhum nem de outro, por incrível que pareça. Agora, em relação ao REG-REPLAN saudado, não saudado, a gente tem que mudar a relação contributiva, tem que voltar a ser paritária, meio a meio. E isso a resolução 30 pode fazer. Em vez de ser 55 ou 45, passar a ser meio a meio mesmo. Isso a resolução 5 pode fazer. Tá? Independente dessas 3 coisas, pode estar na mesa de negociação outras questões, desde que a gente consiga comprovar isso. Por exemplo, se eu comprovar que o saldamento, a reserva matemática do saldamento, ela foi feita de forma insuficiente, que o encontro de contas, por exemplo, a Caixa deu 2.200 dizendo que pagava a conta, mas a conta era 3, qual Caixa? Desculpa, mas se ficou para trás, faltando 800 lá, dá cá. Mas tem que ter materialidade, porque, no final das contas, quem vai discutir isso não é a Caixa nem a FUNCEF, é a porcaria do DEST. E aqueles caras lá, meus amigos, estão se lixando para participante. O negócio deles é proteger o erário público. Entendeu? Então, por isso que eu digo, é um esforço técnico, mas é um esforço de construção e convencimento político nos órgãos de governo. Casa Civil, DEST, Fazenda, e por aí vai. Ok? Gente, desculpa, eu falo muito, mas é muito instigante essa oportunidade de conversar sobre essas questões aí da FUNCEF, sabe? E eu acho que a mim, como representante da ANAPAR e lá dentro do CNPC, é facilitar esses acordos e essas negociações, entendeu? Hoje a gente vai tentar, consegue fazer isso. Há uns meses atrás, a porta estava fechada. A porta estava completamente fechada.
hoje existe uma portinha aberta para a gente evoluir com essas discussões. Espero que a gente consiga, de forma conjunta, né, melhorar a situação dos nossos planos de previdência. Porque, assim, não é só a FUNCEF, nós estamos aqui com 2.700 de encrenca também. Aliás, assim, que existe encrenca de tudo quanto é lado, é o que mais tem nesse sistema. Tá? Eu agradeço vocês e estamos à disposição. Todas as vezes que vocês precisarem, presencialmente ou pelo aqui, a gente pode conversar, voltamos, essa apresentação está à disposição. Se Marceno, Soraya, Margarida, o Jerônimo quiserem a apresentação em cima dela, fazerem críticas e vamos questionar e evoluir no entendimento, eu estou absolutamente à disposição, viu? Gostaria muito de ter essa apresentação, querido, para fazer as minhas observações humildemente e devolver para você, tá bom? Tá, eu mando para quem? Manda para mim Ok. que eu disponibilizo aí, Marcelo. Você anota meu telefone aí que eu já disponibilizo para vocês, viu? Obrigado. Manda o seu e-mail WhatsApp. para o meu e-mail, Tá que eu certo. mando para o teu e-mail, porque o arquivo é um pouco pesado. Correto. Obrigado. Gente, obrigada a vocês. Fiquem com Deus, viu? Obrigado, gente. Boa noite a todos. Bom descanso. Obrigado, minha querida palestrante. Eu que Foi muito agradeço jóia, viu? vocês pela paciência, viu? Fiquem Não, com foi muito Deus. bacana. Valeu muito. Precisando de mim, estou aí na área. É claro. Obrigado. Convidar você para vir aqui presencialmente, comer uma moqueca com a gente, viu? Poxa, mas o convite está aceito. Eu gosto pouco de Salvador, né? Que bom. Eu gosto pouco dessa terra. Gente, boa noite para vocês. Tudo de bom, viu? Vou encerrar, viu? Fiquem com Deus, gente. Beijo. Boa noite. Obrigada, Cláudia. Tchau.